Bom, pessoal, bom dia. Então, estou aqui com mais uma aula transmitida aqui pela internet, por conta aí do regime de estudos remoto. Essa aula seria a aula que nós teríamos presencialmente agora, 8h50, hoje é dia 19 de março. Eu sou o professor Pedro Brito, do curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas, e essa aula aqui de hoje é sobre difusão atômica, que é o assunto que vem depois aí na sequência nossa, do estudo de defeitos cristalinos. Então, vamos lembrar aqui onde é que nós estamos na matéria. A gente começou o semestre vendo aí a questão de forças de ligação, de desligação, e aí depois nós fizemos o estudo da estrutura dos materiais cristalinos, né? CCC, CFC, HC, questões de planos cristalinos, direções, de fração de raio-x e por aí vai. Depois a gente viu a questão de defeitos internos, lacunas intersticiais, discordância de grão, por aí. E aí, qual que é o negócio? Como falado no começo do semestre, nessa disciplina de ciências materiais, a gente quer realizar um estudo inicial da relação entre a estrutura interna de um material e o seu comportamento mecânico, dureza, resistência à atração e por aí vai. Nessa primeira parte do semestre, a gente está às voltas com aquilo que a gente entende por estrutura interna. Então, tudo que a gente viu até agora, na verdade, foi para definir isso aí, para estabelecer, bom, o que é a estrutura interna. A gente começou lá do básico, né? Bom, é a forma é a forma segundo a qual os átomos se organizam no material, os tipos de falha que pode haver nessa organização e tudo mais. Então, tudo que a gente viu agora foram só definições que vão permitir que nós façamos uma descrição da estrutura interna de um material. Na segunda metade da disciplina, a gente vai dedicar aí a parte de comportamento mecânico. Primeiro, nós vamos fazer umas definições. Bom, primeiro definir essas características, né? O que é dureza, o que é resistência à tração, o que é tenacidade, o que é ductilidade e por aí vai. E depois que definir isso aí, a gente vai fazer as relações entre a estrutura interna e a parte mecânica. Nesse momento agora, a gente vai ver uma coisa um pouco diferente, que é esse assunto de difusão atômica, que está ligado mais à parte aí de estrutura interna, mas é mais um fenômeno, mais um comportamento que os átomos podem ter no material em determinadas condições e que vai estar ligado a algumas transformações que os materiais podem sofrer, geralmente quando colocados em condições de alta temperatura. Então, assim, o que a gente vai ver aqui é mais, pessoal, assim, claro que tem aplicações desse assunto já que são diretas, que a gente vai ver, inclusive, aplicações práticas. Mas a ideia aqui é mais que nós tenhamos um embasamento para daqui um pouquinho mais para frente nós possamos explicar algumas transformações que acontecem com os materiais e algumas diferenças de regime de trabalho que eles podem ter. Ok? Vamos começar aqui, pessoal. Então, difusão atômica. O que é difusão atômica? É uma coisa muito simples. A difusão atômica é um processo de transporte de massa por meio do qual os átomos se movimentam no interior do material. E aqui a difusão ela pode acontecer em meio líquido também, mas como o contexto aqui nosso é difusão dos metais, né? Então a gente pode pensar que a difusão é um processo de transporte de massa em que os átomos vão se movimentar no interior da matéria sólida. Uma coisa importante, vai ver já como é que é o mecanismo de difusão. Vamos ver aqui, vamos só nos ater aqui a questão da difusão enquanto fenômeno observável. Então, como é que acontece? A difusão, ela depende de um aquecimento do material, então ela, em geral, ela só vai ser observada em termos macroscópicos quando a temperatura do material é elevada até cerca de 1/3 ou meio do seu ponto de fusão. Quer dizer que ela acontece com temperatura menor, não. Quer dizer que ela só vai gerar algum efeito mais visível nessa faixa aí, pelo menos. E um dos efeitos visíveis que ela pode... visível também é uma coisa relativa, né? Quando eu falo visível, pessoal,
é uma coisa que leva à modificação, vamos pôr assim, do material sem ser na escala aí dos décimos de milímetro pelo menos, tá? Que eu consiga enxergar uma mudança de estrutura ou uma mudança de comportamento mecânico numa escala um pouco maior. Não é uma coisa tão local como um defeito, coisa assim. Tá? Mas assim, temperatura. Então, por exemplo, tem um experimento que é o chamado par de difusão, que é constituído quando nós colocamos dois metais em contato um com o outro, elevamos a temperatura. E aí, inicialmente, esses dois metais eles vão estar aqui como na figurinha, né? Tem lá uma barrinha de cobre, uma de níquel. Inicialmente, se eu fizer um gráfico de composição química do material versus posição, nós vamos ter ali a linhazinha azul é do cobre, a linhazinha amarela do níquel. A gente vai ter na região em que eu tenho a barra de cobre, a chapinha de cobre, que seja lá o bloco de cobre, eu vou ter 100% de cobre, 0 de níquel, depois tem uma queda abrupta de composição do cobre, e é zero o restante, né? E mesma coisa com o níquel. Se eu pegar esse par, colocar num forno, a temperatura, esperar um tempo, gradualmente começa a haver a migração dos átomos de cobre para o lado do níquel e vice-versa. Com isso, vai se formando um gradiente de concentração em que eu vou ter um decaimento aí, tá vendo? Aí já é a figurinha 2, é a figurinha que tem lá em cima, na parte direita. Eu vou ter com a passagem de átomos de cobre para um lado e de níquel para o outro, eu vou ter ali um decaimento da concentração de cada elemento do seu lado e um enriquecimento daquele mesmo elemento no lado contrário. O perfil de concentrações que foi estabelecido nesse exemplo aqui, idealizado, é um perfil que pressupõe que as velocidades de difusão dos átomos de um lado para o outro são as mesmas. Se houver uma diferença de taxa de difusão, ou seja, as velocidades de movimentação dos átomos de um lado para o outro forem diferentes, então eu posso ter uma modificação dessa simetria no perfil de concentração. E mais, eu posso até ter a formação de porosidades. Por exemplo, digamos, se os átomos de cobre difundem-se muito mais rapidamente para o interior do níquel do que o contrário, então eu vou ter uma perda de massa bruta no lado do cobre. E eu vou começar a criar vazios lá, e esses vazios vão aumentando de tamanho até que eles se tornem porosidades. A gente pode ver isso aqui, pessoal, num exemplo de um par de difusão que foi feito como trabalho pelos seus colegas no segundo semestre de 2018. Então, teve um trabalho prático na disciplina de Ciências Materiais, em que a gente fez um par de difusão entre, não é o ferro puro, nem o alumínio puro, mas seria um par de difusão ferro-alumínio. A gente pegou um aço 1020, que é um aço de baixo carbono, um aço muito comum. Pegamos uma liga de alumínio 6351, que é uma liga também comum de alumínio. Colocamos os dois em contato e levamos ao forno. Não vou lembrar aqui agora, pessoal, essa imagem em particular de onde que vem, mas colocamos lá o forno por 4 horas a 550 graus ou 500 graus. E aí o que aconteceu? Nós não vimos nada ainda de estrutura do aço, nem nada, né? E vocês não viram ainda no laboratório a parte aí de preparação metalográfica para chegar na imagem. O que nós estamos vendo nessa imagem aqui? Primeira coisa, o lado aço aí, ó, o aço 1020, a gente pode ver dois tipos de aglomerados aí. Eu falaria dois tipos de grãos ou dois tipos de cristais, mas não é bem isso. Tem as regiões escuras que não são poros, tá? São só arranjos em que eu tenho uma mescla dos cristais de ferro com cristais de carbeto de ferro. Como tem um pouquinho de carbono no aço, esse pouquinho de carbono forma carbeto de ferro e ele se mistura em alguns dos grãos do que seria o ferro. Esses grãos mesclados de carbeto de ferro e ferro formam essas regiõezinhas escuras que a gente chama de perlita. Então pronto, então, do lado do aço tem duas coisas. Tem os grãos ou os cristais de ferro e essas colônias, se diz,
Não falo cristal porque é uma mistura de duas estruturas, mas então se diz essas colônias de perlita. Do lado do alumínio, nós temos aí uma estrutura que já consegue descrever muito bem, assim, por quê? Porque o ataque que é feito para revelar os contornos de grão no aço, ele não funciona para o alumínio. E como está um par junto, eu só vou conseguir revelar uma das estruturas. No caso aqui, o ataque que foi usado é um que é adequado para revelar o aço, o alumínio. Eu vejo uma massa meio cinzenta aí, mas eu posso saber que se trata de dois materiais diferentes, justamente porque quando eu preparo a superfície e ataco ela para ser observada no microscópio óptico, elas apresentam esse contraste diferente. E tem uma região no meio do caminho aí que não é nem uma coisa nem outra. O que é isso? Isso aí é a região que foi formada pela difusão dos átomos de ferro no alumínio e de alumínio no ferro, em que eu tenho uma composição química intermediária. E dá para perceber que a transição não é abrupta, né? Então, assim, se eu pegar. Primeira coisa é a seguinte: do lado do alumínio, parece que ficam alguns, alguns cristais já, ou parece que há algumas partículas que seriam dessa região no meio do alumínio. Mas isso é o seguinte: isso aí é porque o processo que foi feito para formar o par de fusão é um processo que envolvia deformação na superfície por fricção, e aí com isso arranca-se algumas partículas de um para o outro. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, o que eu quero chamar a atenção de vocês não é bem essas partículas brancas no meio do alumínio, mas a região do meio aí, que é essa região que seria equivalente no gráfico de cima ao centro da linha, onde tem lá quase que meio a meio dos dois elementos. Então a gente consegue ver que se modifica aí ao longo do tempo o comportamento do material. Essa região ela vai ter características mecânicas e físicas e químicas totalmente diferentes do resto. No caso específico do ferro e do aço alumínio, dessa imagem, a gente tem um aumento muito grande de dureza nessa região. O ferro e o alumínio se combinam e formam um chamado composto intermetário. Eles podem formar vários compostos intermetários, que são compostos em que eles estão juntos numa estrutura ordenada, de dureza muito alta. Então, assim, só para ilustrar como que fica a estrutura interna de um material depois desse processo, que varia, que é diferente da estrutura que a gente viu na aula de terça-feira, em que a gente foi lá ver o tamanho de grão de um exemplo lá, né? E aí tinha uma estrutura toda homogênea do material. Então, pronto. Então, a difusão é isso. É um processo de transporte de massa que ocorre na matéria sólida, em que eu vou ter a migração dos átomos de um ponto a outro na rede cristalina. Como acontece a difusão? A difusão acontece por dois mecanismos, pessoal. Aí são imagens do livro do Carlos, né? Essas imagens não são minhas, eu peguei as do livro que eu tinha. Então, como ocorre a difusão? A difusão ela pode acontecer por movimento de lacunas, e aí difusão por lacunas, ou pode acontecer pela movimentação dos átomos que estão difundindo através de interstícios, que são aquelas posições entre, entre sítios regulares na rede cristalina. Por exemplo, centro de aresta em células CFC. Né? Na difusão por lacuna, eu exemplifico aqui, a gente pode ver, a gente pode ver o seguinte, que eu posso ter uma impureza, eu posso ter uma impureza ou um átomo de substituição que vai saltar de lacuna em lacuna na rede. Eu posso pensar que é o átomo que está andando, ou posso pensar que é a lacuna que está andando, né? No caso ali a vacancy está subindo lá. Então é só isso. E no caso da difusão intersticial, eu vou ter ali um movimento dos átomos que estão difundindo, saltando de interstício em interstício. Aí tem duas coisas, tem várias coisas para falar aqui. Vamos falar três coisas, na verdade. Três coisas. Primeira coisa. Olha só, a difusão é um movimento em que átomos vão saltar de ponto em ponto na rede. Eles podem até andar, eu posso até ter um movimento de vários átomos convergindo para a mesma região do material. Ou eu posso até ter eu posso até ter vários átomos andando todos na mesma direção, formando um fluxo de difusão. Um fluxo. Isso acontece mesmo. Porém, o movimento em si é um movimento em que átomos individuais vão saltando de um ponto para outro na rede. Tá vendo?
Então é um movimento de átomos que permite então é um movimento muito lento, muito lento. Tanto no caso de difusão por lacunas como pela difusão intersticial. E a distância que o átomo é capaz de movimentar na rede por difusão, então, vai ser uma difusão, uma distância curta, tá? Porque são saltos muito pequenos que eles dão a cada instante. Embora a frequência seja elevada, os saltos eles são muito pequenos. Primeiro ponto. Segundo ponto, os átomos vão se movimentar tão mais rapidamente na rede cristalina quanto maior for o nível de vibração na rede. O que acontece com o aumento da temperatura do material. A gente pode enxergar isso se a gente pensar mais claramente, se nós pensarmos na difusão por lacunas, em que, olha só, já que o movimento dos átomos depende da presença de uma lacuna na rede, a gente pode pensar que os átomos vão se movimentar tão mais rapidamente quanto maior for o número de lacunas. E nós vimos no começo do capítulo passado que a quantidade de lacunas presente na rede cristalina guarda uma relação positiva com a temperatura. Não linear, mas positiva. Se você lembrar lá, não pus a equação aqui, mas vocês peguem lá no livro ou no caderno, no capítulo passado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que o número de lacunas, NL, era igual ao número total de sítios na rede, NT, multiplicado pela exponencial de menos Q sobre KT. O que era o Q? O Q era a energia para a formação de uma lacuna, o K era a constante de Boltzmann e o T era a temperatura absoluta. E aí é o seguinte, por depender da presença de lacunas, e por depender da temperatura também, eu vou ter que um parâmetro que avalia aí a taxa de difusão ou a velocidade de difusão do material, que é a difusividade ou o coeficiente de difusão, esse parâmetro vai guardar com a temperatura a mesma relação que o número de lacunas guarda. A difusividade ela vai ser calculada com essa expressão que está aí. Ó. Eu vou ter um parâmetro que é D0, que é um parâmetro que depende do meio no qual ocorre a difusão e do material que está difundindo, e do elemento que está difundindo, mas não depende da temperatura, vezes a exponencial de menos Q por RT. R é a constante dos gases, que é 8,31 Joule por mol, Kelvin. T é a temperatura absoluta, em graus Kelvin sempre. E o Q é um parâmetro muito importante, que é a chamada energia de ativação para difusão. O que é essa energia de ativação para difusão? É o seguinte, olha só, na imagem que está aqui, é uma condição bem idealizada em que os átomos estão colocados bem afastados uns dos outros. Mas no material real, o empacotamento no reticulado é bem maior. É como se fosse a mesma coisa, mas com os raios atômicos bem maiores, de modo que tivesse quase nenhum vazio entre eles. Então, por exemplo, no caso da difusão intersticial, esse átomo que está movimentando aí, esse laranjinha, ele passa, entre aspas, livre aí, né, entre os dois vizinhos, para chegar no ponto de destino. Mas numa situação real, ou em que a ilustração fosse mais representativa, estaria todo mundo junto lá, e esse átomo laranjinha, para chegar no ponto de destino, ele teria que meio que afastar os dois vizinhos, um para baixo e para cima, para poder chegar no ponto de destino dele. Então, isso gasta energia. Então, o átomo tem que romper ali as ligações químicas que ele tem inicialmente, tem que deformar os átomos no meio, distorcer o reticulado ao longo da sua trajetória, chegar no ponto de destino e estabelecer novas ligações químicas com os átomos do ponto de destino. Pois bem, a energia de ativação para difusão vai ser a grandeza em joules por mol, que eu tenho que perdão, é a quantidade de joules que eu tenho que fornecer para que um mol de átomos rompa as ligações químicas que ele tem feito no início, distorça a rede ao longo do seu caminho e chegue no ponto de destino estabelecendo lá novas ligações químicas.
Então, o tanto de joules que tem que dar para um mol de átomos fazer esse movimento aí. E a terceira coisa para observar aqui é o seguinte: qual que é a força motriz para a difusão? A força motriz é a tendência ao equilíbrio químico na rede cristalina. A gente poderia dizer que existe uma propensão natural dos átomos a saírem dos pontos de potencial químico mais alto para os pontos de potencial químico mais baixo. Numa aproximação inicial, não totalmente certa, mas que dá para fazer agora, a gente pode falar que potencial químico vai ser função da concentração do elemento na rede. De modo que poderia dizer o seguinte, que na difusão os átomos vão espontaneamente migrar dos pontos de mais alta concentração para os pontos de mais baixa concentração. É sempre a concentração do elemento que está difundindo. Então, se eu tenho uma barra, por exemplo, uma chapa de aço, em que um dos lados tem um teor alto de carbono e o outro lado tem um teor alto de baixo de carbono, e eu aquecer a chapa, então os ácidos de carbono vão migrar do ponto de alta concentração para o de baixa concentração. O de carbono, se eu tivesse, por exemplo, se na região de alto carbono fosse uma região de baixo nitrogênio, e a região de baixo carbono fosse uma região de alto nitrogênio, eu teria um fluxo de nitrogênio oposto ao fluxo de carbono. Entendeu? Então a tendência é de equilíbrio de cada elemento na rede. De cada elemento na rede. Tá ok? Bom, então esse é o fenômeno de difusão. E aí então vamos agora aqui pegar. Vamos seguir aqui. Então, aqui tem os parâmetros para cálculo desse coeficiente de difusão ou da difusividade de vários elementos. E veja só, o cálculo depende do host metal, que é o átomo no qual ocorre a difusão, e depende do diffusing species, que é o elemento que está difundindo. Tá vendo? Dá para notar aqui o seguinte, que, olha só, vamos pegar aqui, vamos tentar pegar um caso aqui, aqui não tem muito como fazer comparação usando aí os tamanhos relativos aí dos raios atômicos, mas assim, de modo intuitivo, a gente pode começar a pensar que átomos de tamanho atômico menor, eles se difundem muito mais rapidamente na rede do que átomos de tamanho de raio atômico maior. Por exemplo, o hidrogênio, que é um átomo muito pequeno, ele difunde-se muito rapidamente nos metais, no ferro, por exemplo. Muito mais rapidamente que o ferro no próprio ferro, ou que o carbono no ferro, e por aí vai. Então, vamos falar aqui um pouco sobre duas formas de quantificar o processo de difusão, que são a difusão em regime permanente, ou dois casos, né, de difusão, que é a difusão em regime permanente e a difusão em regime transiente. Nós teremos um caso de difusão em regime permanente quando as concentrações no sistema, que é o metal, não variam com o tempo. Parece estranho falar isso, né? Pô, como que eu vou ter um processo de movimento de átomo no material que não vai levar a uma variação da concentração nesse mesmo metal ao longo do tempo? É simples. Eu posso ter o seguinte, eu posso ter um processo em que eu tenho um fluxo de difusão constante, que é como se fosse o mesmo tanto de átomos que entra de um lado do metal sai pelo outro. Um caso que pode pensar que isso acontece é o seguinte: imagina um vaso de pressão, uma tubulação de transporte de gás a temperatura e alta pressão. Vamos supor, uma tubulação que transporta, sei lá, gás natural, CH4, que é o gás natural do metano, né? Em alta pressão. Imagina que dentro da tubulação está em alta pressão, então alguns átomos, algumas moléculas de CH4 vão se chocar com a superfície interna do tubo, vão se dissociar, eu vou ter um enriquecimento de carbono na parede interna do tubo. Isso acontece muito, então tem um teor de carbono muito alto na parede interna, e esse carbono vai tendendo a se difundir então para a parede externa. Tudo bem, no começo do processo não é permanente, eu tenho um enriquecimento da parede, depois uma difusão gradual para fora e tal. Aí
o carbono vai se difundindo para fora, ele chega na superfície externa, sei lá, reage com oxigênio, vira CO2 e sai. Então, eu vou ter o quê? Eu vou esperar um tempo, mas uma hora isso equilibra. Então, o mesmo tanto de carbono que entra pela parede externa vai atravessar o tubo, vai sair do sistema depois. Eu nunca vou exaurir o gás natural, porque o transporte de massa leva muito pouco carbono de dentro para fora. E eu nunca vou saturar a atmosfera. Então, o fluxo vai ser constante. Então, num processo que eu tenho um fluxo de material que entra e sai constante, eu vou ter sempre ali a região de alta concentração no ponto de saída do átomo e um ponto de baixa concentração no ponto de chegada dele. Nessa condição, eu vou ter esse fluxo J de difusão, calculado por uma expressão que é conhecida como primeira lei de Fick. Tá aí, ó. Nessa primeira de Fick, eu vou ter então que o fluxo J é igual a menos a difusividade multiplicada pela variação de concentração ao longo da posição X. Então, nesse exemplo, pessoal, do tubo aí, da tubulação, o X é o quê? É uma grandeza que cresce da parede interna para a externa, da superfície da parede interna, da superfície interna para a externa. Então, ele vai lá, igual a zero na parede interna, igual ao valor da espessura na externa. E o dc dx é o que? Então, é o gradiente de concentração ao longo de x. Então, essa é uma equação para difusão em uma dimensão só. Ou seja, ao longo da parede de um tubo ou ao longo da espessura de uma chapa, coisa assim. Em todos os problemas que a gente vai fazer, nós vamos assumir um gradiente de concentração que é linear, de modo que essa derivada pode ser trocada por um ΔC, ΔX, tá vendo? Então, ilustrando aí, né? Qual que é o modelinho nosso? Bem simples, ó. Tem um meio no qual ocorre a difusão. Eu tenho uma concentração elevada no ponto 1, que está na posição x1, uma concentração mais baixa no ponto, C2, no ponto x2, igual a C2. E o fluxo, então, de átomos, J, vai se dar entre C1 e C2. A difusão em regime permanente, porque C1 e C2 são constantes no tempo. Então, o J vai ser constante também. E aqui, pessoal, o sinal de menos aparece aí na equação, porque o fluxo se dá no sentido contrário ao gradiente de concentração. Não é isso? Então, o gradiente está para um lado, o fluxo está para o outro, e aí o sinal de menos para acertar isso aí. A difusão em regime transiente é um pouco mais interessante, um pouco mais complicada do ponto de vista matemático, mas é o seguinte, ó, nesse caso aqui eu não mais vou ter uma concentração constante no tempo no sistema. A concentração até pode ser constante em um ponto ou outro, mas ela não vai ser constante em todos os pontos. Nesse caso aqui, a gente vai ter então uma relação não entre um fluxo de difusão constante, mas entre a taxa de variação temporal da concentração e o gradiente de concentração no espaço. Essa equaçãozinha diferencial parcial aí, ó. O dc/dt igual a menos d d2c dx2. Aqui o tzinho é o tempo, em segundos, e o d é a difusividade, como na outra. Essa é a segunda lei de Fick. E essa equação diferencial ela pode ser resolvida de modo analítico, feitas algumas hipóteses de condições de contorno. Quais são elas? Primeiro aqui, antes da difusão, ou seja, t menor que zero, a concentração no metal todo é igual a C0. Ah, tá, e aí é o seguinte, essa equação ela é boa para que nós possamos estimar variações de concentração que ocorrem em metais, onde eu vou ter, vamos dizer assim, a entrada de um elemento que está difundindo pela superfície externa dele em direção ao interior do metal. A diferença aqui em relação ao primeiro caso é que eu não vou ter mais a saída do metal do outro lado. Então eu vou ter como se fosse um sólido semi-infinito. Ele é semi-infinito por quê? Porque ele tem um ponto, ele acaba com a superfície externa, mas ele nunca acaba para dentro. Então eu vou ter o átomo que está difundindo, que vai entrar, mas nunca vai sair. Então eu não vou mais ter aquela condição que faz com que as concentrações no interior da matéria sólida fiquem constantes, elas vão aumentando aqui para dentro. Nessa condição, e assumindo pensando nesse modelo, e assumindo algumas condições de contorno e hipóteses, eu tenho que quais são as condições? Então,
o valor de x é zero na superfície, cresce padrão do material. Por tempo igual a zero, a concentração em todos os pontos do material é igual a um valor C0, que é um valor inicial. Para o tempo maior que zero, no ponto da superfície, ou seja, x igual a zero, a concentração também é constante, igual a um valor CS. E para t maior que zero e x tendendo ao infinito, a concentração fica igual a C0. É como o seguinte, eu coloco o material no ambiente, o material vai difundir de modo que a concentração na superfície fica igual a um valor constante, que nunca se altera, e essa concentração constante, que nunca se altera, elevada, faz com que haja difusão de átomos para dentro do material, de modo que ao longo da posição x ela varia a concentração com o tempo, só que num ponto x infinito é como se os átomos nunca chegassem, e lá a concentração fosse igual à inicial. Pois bem, nessas condições, essa equação da segunda edifica tem uma solução exata, que é essa aí, ó, Cx menos C0 sobre Cs menos C0 é igual a 1 menos a função erro de x por 2 raiz de dt. A gente não resolve essa equação na matéria, depois eu posso até indicar alguma literatura com a solução dela para vocês verem, acompanhar e ficarem satisfeitos aí com as aulas aí de cálculo que vocês estão tendo e vão ter aí. Beleza? Mas para nós não tem. A gente pode aceitar que isso veio daquilo lá sem preocupação. Bom, então, essa difusão em regime transiente, ela gera comportamento, ou gera gradientes de concentração iguais estão aqui, ó. Eu vou ter um gradiente não linear agora, né? Porque as concentrações variam, aquela função erro lá, que para ver como que usa ela ainda e o que ela é direitinho. E as concentrações variam no tempo, então eu vou ter um gradiente de concentração para cada tempo no material, tá vendo? Esse gráfico de cima aí, esse T3, T2 e T1. E uma aplicação importante da segunda edifique é para o cálculo de tempo de difusão para tratamentos termoquímicos que são feitos em aços, com o objetivo de aumentar a dureza superficial. Então, num aço, por exemplo, a dureza é função do teor de carbono, de nitrogênio e outros elementos também. Eu posso, então, aumentar a dureza na superfície de um aço, aumentando o teor de carbono na sua superfície. E isso é interessante, por exemplo, para uma aplicação que envolve desgaste ou fadiga. Por que é isso? Porque, no caso da fadiga, a fadiga é um processo de dano em que o material se encontra sujeito a cargas cíclicas que vão fazer com que surjam trincas na superfície que lentamente, à medida que a carga vai sendo aplicada e retirada, uma carga cíclica, uma carga dinâmica, essa trinca vai crescendo da superfície para dentro do material. Como o surgimento da trinca depende de uma fratura, uma ruptura inicial, quanto maior a resistência mecânica do material no ponto em que a trinca vai surgir, que é a superfície, maior a resistência que vai ter a fadiga, ou mais vai demorar para essa trinca surgir. No caso do desgaste, o desgaste é um processo de dano que eu vou ter pela fricção ou pelo atrito de duas superfícies, eu vou ter a remoção, vou ter fraturas superficiais que vão fazer com que o material se destaque da superfície e vou ter uma perda de massa ou de espessura progressiva. Quanto mais duro o material na superfície, mais ele resiste a essa fratura e mais lentamente ele perde massa. Então, pronto. Então, por exemplo, uma aplicação comum para isso seria o aumento de dureza de uma engrenagem automotiva, de transmissão, por exemplo. Né? Elas estão em contato, né, engrenagem, então eu quero a dureza elevada da superfície para, perder menos massa, para manter a geometria perfeita, para que eu não mantenha meu sistema funcionando mais tempo. Então aqui, por exemplo, tem um trabalho feito aqui na PUC, aqui, junto com a empresa dos automotivos aqui, da região, em que foi estudada a influência do etanol como agente de cimentação, ou seja, aumento de carbono pela injeção no aço, aumento de teor de carbono no aço pela injeção de carbono de uma atmosfera gasosa, rica em carbono,
no maço aí foi feito esse estudo, e aí uma das coisas que a gente levantou foi o gradiente de concentração ao longo da superfície, ao longo da profundidade. Aí para duas temperaturas diferentes, tá vendo? 870 bolinha quadradinho branco e 930 quadradinho preto. A gente vê que a concentração é elevada na superfície e vai tendo um decaimento aí, ó, ao longo da profundidade. Tá ok? Bom, eu vou parar por aqui e vou interromper, está muito grande, né? Para que a gente possa agora fazer exercício. Aí vou, numa segunda parte, vou fazer dois exemplos resolvidos aqui. Tá ok? Bom, obrigado.